direto a palavra para ti, porque tem muita coisa para você responder, e a gente está chegando a 2 horas já de live, então eu queria que você respondesse e já encaminhasse aí as suas considerações finais. Tá, só uma perguntinha. Várias dessas perguntas sobre identitarismo eram uma coisa que vocês estavam falando antes, né? Isso, é porque a gente vai fazer um webinário, como aquele que você participou da Revolução Brasileira, a gente vai fazer um webinário no dia 21, chamado A Esquerda e Identitarismo, e esse assunto está pegando fogo todo dia aqui. Aliás, eu quero muito que você fale sobre isso, porque eu sei das suas avaliações e gosto muito delas. Vou falar, sim. Vamos pegar o primeiro caso, que é mais, como sempre, polêmico, né? O caso Roberto Jefferson. Eu entendo que o pessoal fique feliz de ver uma pessoa totalmente desclassificada, né? Um verdadeiro marginal político como o Roberto Jefferson se dá mal. Se é que ele vai se dar mal também, a gente não deve ficar muito entusiasmado, porque isso aí é fogo de palha, né? Roberto Jefferson foi da tropa de choque do Collor, né? Nós que somos mais antigos na política conhecemos ele de outros carnavais e era feio o negócio daquela tropa de choque. Era ele, era o Renan Calheiros, né? Era uma tropa de choque muito sem vergonha. Agora, eu não sou favorável ao que o STF está fazendo, ao que a Justiça está fazendo, porque primeiro é um jogo de cena, né? E para fazer o jogo de cena, eles usam de arbitrariedades. O Roberto Jefferson ele está sendo acusado realmente por publicações que ele fez na internet. E eu acho que a gente não deve aplaudir esse tipo de coisa, porque quando o Bolsonaro e os chefes militares comemoram o dia 31 de março, que é um golpe militar, e, portanto, não pode haver maior ameaça aos direitos democráticos da população do que comemorar a ditadura militar, o golpe de Estado de 1964. O STF não faz nada. Quando o Bolsonaro desfila com tanques, né, diante do Congresso, no meio de uma votação polêmica, o STF, inclusive, foi chamado a agir, né? Alguns parlamentares pediram a ação do STF, não agiram. Quando os generais fazem declarações abertamente golpistas, ele não age. Quer dizer, quando os peixes grandes atuam de maneira totalmente ilegal e de uma maneira grave, porque uma coisa é os 3 chefes das Forças Armadas assinarem uma nota, né? Uma coisa é o ministro da Defesa falar que se não tiver voto impresso não vai ter voto nenhum, e outra coisa é uma pessoa qualquer aí falar um negócio. Então, o STF, ele fica aí caçando os peixes pequenos e, de quebra, ele aproveita para passar por cima dos direitos democráticos da população e abrir caminho para maiores ilegalidades. Isso aí não é uma luta contra o Bolsonaro. Não é uma luta contra a direita, não é nada. É um jogo de cena para o pessoal apoiar as arbitrariedades do STF. E está dando certo, porque todo mundo apoiou o negócio da urna eletrônica, né? Todo mundo. Uma boa parte da esquerda apoiou o negócio da urna eletrônica, o que é uma aberração, ter apoiado isso daí. Então, eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado, tem que ver a política de uma maneira mais clara. Nós não vamos ganhar nada com esse negócio do Roberto Jefferson. Primeiro que não vai dar em nada, vamos falar que é verdade. Não vai acontecer nada. Segundo que apoiar arbitrariedades é uma política equivocada, né? Então isso aí vai gerar muita polêmica, o pessoal geralmente não concorda, eles querem que a direita seja atacada de qualquer maneira, com qualquer recurso que for, sem ligar que tipo de recurso é. A mesma coisa eu digo no caso da Flor de Lis. Eu acho que o caso dela, o Congresso teria material suficiente para liberar a deputada para ser processada, né? Eu acho que isso aí seria uma decisão correta do Congresso. Falar, as acusações são graves, há muitas evidências, testemunhos, etc. e tal. Vamos liberar aí a deputada da sua imunidade parlamentar para que ela seja julgada, né? Haja um inquérito e ela seja julgada. Agora,
eu sou contrário a essas cassações sumárias que a Câmara Municipal tem feito. O pessoal não lembra disso. Hã? Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, perdão. O pessoal não lembra, mas quando a burguesia começou a atacar o PT e falar que deputado tal era corrupto, todo mundo também foi lá e caçou os deputados. Caçaram deputados do PT com o mesmo argumento de que ele havia cometido crime. Isso aí não é correto. Você não pode caçar um deputado assim, né? A pessoa precisaria ser condenada. As pessoas estão sendo caçadas sem condenação. O correto, o procedimento democrático correto é o seguinte: se a justiça pede para julgar um deputado, que ela teria que pedir ao Congresso, né? É obrigatório isso. O Congresso tem que decidir se há motivo suficiente ou não. E precisaria ter muitos bons motivos para fazer isso daí. A pessoa sendo julgada e condenada, ela poderia ser cassada. Poderia, não necessariamente ela teria que ser cassada. Agora, o pessoal é cassado antes de ser julgado. O que eu acho que é errado, e a função disso daí é, digamos assim, é preservar uma certa aparência, né? O Congresso não tem corruptos, como se alguém que tenha bom senso possa acreditar numa coisa absurda dessa. Então já fica aí para o público duas polêmicas, né? Que são muito típicas da nossa posição política. Nós somos contrários a dar às instituições do Estado, que todo mundo, né? Aí tem a questão do identitarismo, né? O Brasil, as instituições são escravagistas, o escravagismo é estrutural, mas na hora de dar autoridade enorme para esse Estado, ninguém se preocupa, né? É uma coisa muito estranha. Então eu acho que não, o Estado tem que respeitar escrupulosamente os direitos democráticos, porque o Estado são as Forças Armadas, o Estado são os juízes, como o Sérgio Moro. Você não pode dar poder a essa gente. É um problema muito claro. O negócio do cerco ao Bozo, né? Alguém falou aí do cerco ao Bozo. O problema é o seguinte: o cerco ao Bozo, na verdade, tem que ser traduzido da seguinte maneira: é a tentativa de organizar a terceira via. Todas essas ações, voto impresso, cassação do Roberto Jefferson, etc., tudo isso daí é para colocar uma pessoa, né, do estofo moral e político do senhor João Dória na presidência da República. O que significa, isso o pessoal tem que ter muito claro, que é trocar 6 por meia dúzia. Ou melhor, vai piorar. Se colocarem uma pessoa do estilo João Dória, a situação não vai melhorar, vai piorar. Então nós temos que prestar atenção na manobra. Nós não podemos tratar isso daí como se fosse uma espécie de torcida de futebol a favor e contra o Bolsonaro. Não é verdade. Tem 3 times em jogo, pelo menos, no mínimo. Tem a extrema-direita, uma parte da burguesia que apoia a terceira via e a esquerda. Né? Não são 2, são 3. Precisa prestar atenção nessa questão, né? Se o Bolsonaro vai se aproveitar de tudo isso para fazer propaganda política, se apresentar como vítima, se eu fosse ele já faz, né? Vamos começar por aí. As redes sociais da extrema-direita fazem uma campanha que o pessoal não acompanha, né? Precisa ver o que a extrema-direita está falando. Eles fazem uma campanha gigantesca. Se você lê a rede social da extrema-direita, parece que eles são os democratas vítimas de uma ditadura. Que eles são vítimas de uma ditadura até certo ponto, é verdade, mas eles também são uma ditadura. Mas eles vão fazer campanha e o negócio do voto impresso vai ser, assim, um cavalo de batalha do Bolsonaro extraordinário na eleição. Podemos contar com isso porque o pessoal que não merece nenhuma confiança deu ao Bolsonaro uma arma poderosa de propaganda, não há dúvida nenhuma.